Nunca vi tanto amor concentrado num lugar. Você já ouviu esse testemunho após uma reunião ou jantar de um capítulo? Frequentemente, homens que se converteram por meio dos capítulos da associação dizem que foi isso que lhes chamou a atenção e lhes abriu a alma à mensagem de salvação. Na Adonep, pessoas de todas as idades têm a chance de conhecer homens e mulheres de sucesso, atletas, artistas, grandes industriais, empreendedores e os mais respeitados executivos. Bom gosto e a qualidade a serviço de empresários, autoridades e homens de negócio. Eventos de alto nível para pessoas de primeira classe. A função do capítulo é ganhar vidas para Jesus. A estratégia que Deus entregou à Adonep é o jantar para homens de negócio. Qual a missão original da Adonep? Ganhar homens para Jesus Cristo. Como é que o capítulo alcança os homens? Realizando jantares mensais. Qual é o principal evento de um capítulo da Adonep? O capítulo da Adonep existe para realizar jantares mensais. O capítulo da Adonep deve realizar os seus eventos sempre nos melhores locais da cidade, porque homens e mulheres que jamais aceitariam um convite para ir às igrejas certamente aceitam um convite para um jantar. É uma grande oportunidade para profissionais de todos os segmentos. No mundo de hoje, extremamente globalizado, não há nada mais importante do que estabelecer contatos e gerar oportunidades de negócio. O jantar da Adonep é atraente. Ele reúne engenheiros, médicos, advogados, arquitetos, empreendedores, líderes políticos, industriais, pessoas de todas as áreas. Basta convidar, as pessoas irão com prazer. Os melhores hotéis e restaurantes abrem seus espaços para eventos da associação, sempre repletos de atrativos. São programações de alto nível para pessoas de grande estilo, sempre num ambiente saudável e relevante, com requinte e bom gosto, preparado com excelência e muita qualidade. O presidente do capítulo e a sua diretoria precisam acertar os detalhes do evento com antecedência, escolher o local do evento, definir o número de pessoas que estarão presentes, convidar o preletor e confirmar a sua presença, selecionar o mestre de cerimônias e estabelecer a programação. A responsabilidade pelo sucesso do evento é de todos, mas principalmente do mestre de cerimônias. O capítulo precisa ter metas e alvos bem claros. Quem são as pessoas de destaque na sua cidade que você gostaria de alcançar para Jesus? A liderança precisa fazer uma lista com os nomes dessas pessoas e começar a orar por elas. O método da Adonep é empresarial, mas o trabalho é sobrenatural. A oração é um fator indispensável para o sucesso. Após a reunião de planejamento, com as metas bem traçadas e os alvos definidos, a liderança do capítulo precisa clamar a Deus com profunda convicção. O Espírito assumirá o controle do evento. Quando nós planejamos um jantar da Adonep, fazemos tudo da melhor forma possível, preparando o evento com excelência para que seja capaz de receber autoridades e empresários de todos os segmentos da sociedade. Porque a Adonep não é uma igreja. O seu convidado não pode ficar decepcionado. Por isso, o planejamento de um jantar deve ser realizado com estilo, com requinte e com muito bom gosto. A diretoria já acertou todos os detalhes com relação ao local do evento? Já definiram o número de pessoas que estarão presentes e como os assentos devem ser dispostos? Então, algumas recomendações são importantes. Providencie a mesa de venda dos convites do lado de fora do salão. Não ofereça um jantar gratuito para não ter de levantar contribuições. Venda contribuições apenas para a revista Voz. Prepare uma mesa para venda de literatura e DVDs da Adonep. O diretor da livraria deve ter troco. Exponha com gosto e alegria exemplares gratuitos da revista Voz, com várias edições mensais. Arrume a mesa principal de forma atraente, coloque a bandeira da Adonep e, em destaque, arranjos e a plataforma nos devidos lugares. E teste tudo. Verifique microfones, equipamento de som. Avise que os músicos devem estar no local 1 hora antes para montar o equipamento
Indique alguém para estar presente e se encontrar com eles. O jantar é uma grande pescaria. A Donep é um navio em alto mar. Faça tudo com excelência e dedicação. Prepare-se para ganhar grandes peixes. Todos os detalhes sobre como realizar o jantar, incluindo as funções da diretoria do capítulo e todas as ações durante a programação, precisam ser bem definidos pela liderança do presidente do capítulo. Para isso, ele conta com o apoio do seu DR e também com as publicações específicas da associação, o Manual do Capítulo e o livro Liderança Eficaz. A primeira coisa que o presidente precisa fazer é reunir o capítulo para orar. Esse é um ponto muito importante. Nunca deve assumir o evento sozinho, mas chamar todos os sócios para esse grande compromisso de oração. O passo seguinte é fechar a data com o preletor. O capítulo não pode permitir que essas escolhas fiquem para a última hora. Se todos já sabem quem deve ser o preletor, então o presidente deve ligar para ele, formalizar o convite e acertar todos os detalhes. Há um aspecto essencial para que o capítulo seja bem-sucedido na escolha do seu preletor. O preletor deve preferencialmente ser sócio da Donep, porque isto facilita a comunicação e essa é a estratégia do jantar. Mas caso não seja sócio, o preletor deve ser muito bem treinado. Além disso, o presidente deve verificar a necessidade de custear as despesas. Não pode haver constrangimento no convite. O preletor precisa de tranquilidade, não de mais despesas. Com o local e o preletor definidos, distribua os convites rapidamente. Aqui está a estratégia-chave. No jantar da Donep, independente da quantidade de pessoas presentes, pelo menos metade dos convidados deve ser formada por pessoas não cristãs. Esse é o objetivo do jantar. Colocar o plano em ação é saber quem serão as pessoas potencialmente participantes. Por isso é tão importante definir o preletor, porque você pode convidar as pessoas pelo processo da afinidade. Engenheiros para ouvir um engenheiro, médicos para ouvir um médico. Nunca realize um jantar apenas para pessoas cristãs, senão você está fora da visão. A Donep é um ministério de leigos, homens de negócios, empresários e pessoas comuns. A escolha do local para o jantar é um fator importantíssimo, porque o capítulo deve escolher sempre o melhor local, aquele que está entre os mais aceitos e dá certa classe à programação. Não escolha um restaurante ou um hotel por causa do menor preço. Uma das boas estratégias da associação é a negociação do evento. Primeiro escolha o local, depois combine os detalhes do serviço. Cardápio, número de convidados e o mais importante, venda os convites com antecedência. O jantar nunca dará prejuízo se houver o devido planejamento. Como todas as grandes organizações, a Donep também possui a sua identidade visual, a sua marca. O capítulo não pode perder a chance de impressionar os seus convidados, oferecendo convites especiais que atestam o nível das programações. Você pode adquirir convites na sede da associação, todos eles padronizados sempre pelo menor custo. Lembre-se que você está construindo a imagem da Donep para os seus convidados. Entre as suas prioridades está a aquisição da revista Voz. A revista Voz é a garantia da continuidade do evento. Ela fala por você. Quando o convidado recebe um exemplar gratuitamente, ele leva para casa, lê e, além disso, permite que outros leiam também. Por isso, durante o jantar, entregue exemplares com fartura. Mostre a todos o que é a revista. Fale que ela é distribuída gratuitamente pela associação. Incentive a contribuição para o investimento nas revistas. Na hora da contribuição, avise que é um momento dos sócios, mas se o convidado desejar, ele também pode participar. Não economize revistas, não guarde para o próximo evento. Se possível, distribua todos os exemplares ao mesmo tempo.
Todo jantar da Donep possui uma mesa diretora, e esta é uma característica importante dos nossos eventos. Por isso, faz parte do planejamento definir a mesa e seus participantes. Coloque de 6 a 8 lugares, não deixe lugares vazios. Líderes em visita, membros do conselho, diretores regionais, presidentes de capítulos, devem ser convidados a sentar-se à mesa. Honre os oficiais da Donep. E lembre-se, candidatos a cargos políticos não podem estar na mesa, mas somente aqueles políticos que já foram eleitos, que já assumiram os seus cargos. O jantar não pode parecer um culto da igreja, nunca. Os convidados observam todos os detalhes. O mestre de cerimônia deve ser treinado para conduzir o jantar de acordo com a visão. Ele é o termostato do jantar. A Donep não é igreja. Permaneça na visão e o seu jantar será um sucesso. Uma noite agradável precisa de um bom ambiente. Por isso, o diretor de música deve preparar todo o repertório com critério, usando prioritariamente música instrumental com baixo volume. Se durante o jantar houver a participação de um músico, ele deve ser orientado com relação à visão do evento. Se houver a participação de um cantor, deve ser orientado para não falar nem testemunhar. Além disso, não deve haver propaganda de CDs, músicos nem shows. Mas é o mestre de cerimônias que apresenta o trabalho dos músicos. E durante o serviço, mantém apenas o fundo musical, bem suave. Os recepcionistas devem estar disponíveis 30 minutos antes do início, prontos para dar as boas-vindas aos convidados que forem chegando. E todos os materiais do jantar devem estar devidamente arrumados sobre a mesa. Envelopes para contribuição, um para cada pessoa. Revistas à voz sobre a mesa, uma para cada pessoa. Formulários de pedido de filiação. Formulários de assinatura de revista e cartões de visitantes. E cartões com saudações de boas-vindas. O brilho de um jantar está na sofisticação e nos detalhes. Os convidados sempre observam a qualidade e a organização do evento. Quando você tem tudo sob controle, comunica eficiência e, acima de tudo, que você preparou o melhor evento possível para receber todas aquelas pessoas. Os convidados jamais esquecerão de um evento bem realizado. Quando chegar no local do evento, mande ligar todas as luzes para que o salão fique caloroso e aconchegante. O diretor de recepcionistas deve estar disponível para dar boas-vindas aos visitantes e ajudá-los a encontrar o assento. Fique atento à chegada do preletor e esposa. Cuide para que eles sejam saudados com calor e carinho. Implante nos sócios a ideia de que todos devem não só considerar-se anfitriões, mas agir como tais. Poucos minutos antes da hora prevista para o jantar, convoque os sócios e o preletor a uma sala à parte para oração. Ore pelo jantar e pelo preletor e peça que o Espírito Santo domine o ambiente. A chama de ganhar alma para Jesus deve arder em seu coração. Comece e termine no tempo previsto. Se você anunciou começar num determinado horário, comece. O presidente ou o mestre de cerimônias deve solicitar a atenção de todos, logo depois de a liderança ocupar a mesa principal. Quando o auditório observar que ela está em ordem, começará a tomar seus lugares. Antes de pedir que todos se sentem, o mestre de cerimônias dará as boas-vindas aos convidados, oferecendo às pessoas a oportunidade de se cumprimentarem. Tenha consciência da hora. Se a sua reunião for se arrastando lentamente, as pessoas cansadas e talvez frustradas começarão a se retirar. Convidados e sócios terão igualmente menos desejo de voltar, se as reuniões sistematicamente se estenderem além do horário programado para o encerramento. 15 minutos após o início do jantar, as saladas, os sucos e as sobremesas devem estar nos devidos lugares e as pessoas poderão começar a comer. Deixe a mesa principal passar primeiro pelo buffet.
Depois, o auditório, mesa por mesa. Reserve aproximadamente 45 minutos para a refeição. Não há inconveniente em iniciar a reunião enquanto algumas pessoas ainda estão terminando a sobremesa. Mas lembre-se, o mestre de cerimônias é a chave para que a reunião seja bem-sucedida. É quem comanda as jogadas e coordena tudo. O presidente do capítulo pode ou não ser o mestre de cerimônias. Se tiver jeito para isso, melhor. Se não, delegue a tarefa a outra pessoa. Não precisa ser o mesmo mestre de cerimônias para dirigir todas as reuniões. Talvez queira proporcionar a outros esta oportunidade. Use de cautela, no entanto, e tenha certeza de que os novos sócios entendem claramente o que o mestre de cerimônias deve fazer. O mestre de cerimônias determina o tom da reunião e a imagem pública do capítulo. Nem todos podem exercer esta função, mas muitos conseguem se desenvolver e agir de forma eficiente, se corretamente orientados e instruídos. Durante o jantar, quase no final, reserve alguns minutos para falar sobre o que é a DONEP, a razão de sua existência, propósitos e métodos. Indique aos visitantes a mesa de literatura para que recebam foldes a respeito da associação. Encoraje-os a comprar os livros O Povo Mais Feliz da Terra e Fidelidade Traz Sucesso, que explicam a história e a visão da ADONEP. 5 minutos depois, o mestre de cerimônias deve introduzir 2 a 3 homens de negócio para dar seu testemunho, cujo conteúdo e apresentação devem ser emocionantes, sem, no entanto, ultrapassar 5 minutos cada um. Faça-os ver que, ao obedecer o limite de tempo, eles estarão colaborando. Se um testemunho se exceder, o mestre de cerimônias gentilmente o dará por encerrado. Ele pode ficar ao lado da pessoa que está testemunhando e abraçá-la. Todos compreenderão. Já o testemunho que antecede a contribuição deve enfocar o alcance da bênção de Deus. O mestre de cerimônias canalizará tal emoção para esse momento. Qual o objetivo de um jantar? Alcançar vidas para Jesus. Todo o trabalho deve concorrer para esse único objetivo. Portanto, antes do preletor principal, o jantar pode apresentar 1 ou 2 testemunhos de 5 minutos. Esta é a oportunidade para preparar o ambiente. É isso que nós chamamos de mini testemunho. Uma pessoa compartilha sua experiência em apenas 5 minutos. E você pode usar os próprios sócios do capítulo. Esta é uma excelente estratégia, mas lembre-se, o mini testemunho deve durar apenas 5 minutos. Portanto, o treinamento é decisivo para a formação de preletores. Há muitos capítulos que não realizam jantares mensais porque não têm preletores. Durante as reuniões do capítulo, fale sobre esta oportunidade. Escolha pessoas e comece rapidamente o treinamento. A timidez irá sair. O mestre de cerimônias determina o tom da reunião e a imagem pública do capítulo. Nem todos podem exercer essa função, mas muitos conseguem se desenvolver e agir de forma eficiente, se corretamente orientados e instruídos. É o mestre de cerimônias que inicia a reunião de homens de negócio propriamente dita, dando as boas-vindas aos presentes, especialmente às visitas de primeira vez. Pede estas que fiquem de pé e, assim que sejam identificadas, recebam uma salva de palmas do auditório. O mestre de cerimônias apresenta os avisos, sem permitir que o capítulo anuncie ou patrocine nenhuma pessoa ou organização. Antes de apresentar outra música, o mestre de cerimônias deve chamar a atenção para os cartões de pedidos de oração, que podem ser preenchidos e colocados na mesa. Em seguida, apresenta-se a revista A Voz, lembrando todo o seu potencial para trazer paz, alegria e transformação de vida para todos os empresários e homens de negócio de sua cidade. Logo após, convide o homem designado para levantar a contribuição a ir à frente. Não estamos falando de um momento de ofertas, mas de uma contribuição específica para a revista A Voz. Não deve ser uma ocasião triste, nem um período para expor a desculpa de precisar ficar em dia com as despesas. Nada disso. Esta contribuição é uma grande oportunidade de se receber uma bênção.
Não fique mendigando e tomando muito tempo. Use os envelopes de ofertas sobre a mesa e haja como quem espera que Deus os encha para a sua glória. Não coloque uma bandeja ou uma cesta à porta, esperando que as pessoas contribuam ao sair. A maioria não o fará. Todas as contribuições recolhidas dos jantares, almoços e chás são destinadas exclusivamente à compra da revista A Voz. E seu capítulo deve ter um alvo: 1.000, 2.000, 5.000 revistas a serem distribuídas mensalmente. Fale sobre este propósito. Durante o jantar, não peça contribuições para outras finalidades. Mostre os propósitos tremendos e internacionais da Adonep. Fale sobre os projetos do capítulo para toda a comunidade, alcançando empresários, profissionais liberais e autoridades de todos os bairros. A Adonep trabalha 24 horas para que muitas famílias sejam abençoadas por Deus. Finalmente, o preletor principal tomará a palavra. O mestre de cerimônias lerá seu currículo e assim ele será apresentado. O testemunho deverá alcançar entre 30 e 40 minutos. O preletor deve estar chegando ao final da sua exposição cerca de 1 hora e 10 minutos após o término do jantar. Se ele não planeja fazer o convite para um encontro pessoal com Cristo, alguém estará de prontidão para fazê-lo, o que terá sido combinado antes. Alguém designado pelo presidente do capítulo. Nós não estamos falando de religião. Estamos falando de um encontro especial com Jesus. Você quer encontrar com Jesus? Nós vamos orar por você aqui agora. E nós vamos orar e Deus vai mudar a sua vida da agora em diante. Venha em nome de Jesus. O convite para receber a Jesus como Senhor e Salvador deve ser feito primeiramente àqueles que nunca confessaram a Jesus Cristo ou esfriaram na sua dedicação a Ele. Deve haver um convite separado para os que desejam receber o Espírito Santo. Ore pelos enfermos e oprimidos e pelos que têm problemas pessoais ou familiares. Naturalmente, seus cooperadores estarão por perto para ministrar a cada pessoa que vem à frente. A coordenação do jantar deve providenciar para que todos recebam atendimento. O diretor de oração, jejum e aconselhamento deve ser nomeado para entrar em contato com cada uma dessas pessoas na semana seguinte, de preferência pessoalmente. Associe todos os convidados que aceitaram a Jesus no jantar. Quem pode ser sócio da Adonep? Preste bem atenção nisso. Todo aquele que confessou a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Todo novo cristão, aquele que chegou no capítulo, pode ser um sócio da Adonep e pode imediatamente ser acolhido pelo capítulo, colocá-lo para funcionar, trabalhar nas atividades do capítulo. O ministério da Adonep é para leigos que receberam a Jesus Cristo. Não crie barreiras nem dificuldades. Quando fizer o seu plano de ação, permaneça nele. O sócio e o preletor do jantar cooperarão melhor se souberem de antemão o que exatamente esperam deles. Mantenha o foco. Seja claro e pontual. A eficácia diminui radicalmente quando o jantar se arrasta além do horário determinado. Lembre-se, o Espírito Santo é um espírito de ordem. Quando a sua reunião vai à deriva, as pessoas saem de cabeça quente, mas uma reunião organizada, com enfoque e harmonia, deixará aquelas mesmas pessoas atentas e ávidas por Jesus. Valorize os seus convidados, promova eventos de estilo onde a sociedade local, os empresários e autoridades possam sentir-se muito bem. Realize o seu jantar de acordo com a visão da Adonep. O melhor negócio do mundo é ganhar vidas para Jesus.